Senhor. Amém. Convido aqueles que puderem estar de pé para lermos a palavra de Deus. Mateus, capítulo de número 4, a partir do versículo 23. Mateus 4, a partir do versículo de número 23. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e trazia-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e atormentados, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguiu uma grande multidão da Galileia, Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: até aí a palavra de Deus. Querido e maravilhoso Deus, graças te damos por estarmos aqui reunidos e adorando ao Senhor, desfrutando dessa comunhão, Senhor, tão especial que o Senhor tem concedido a nós, onde o teu Espírito, Senhor, tem agido através dos louvores, através das orações aqui nesta noite. Sentimos o mover do Senhor, estamos alegres na tua presença e pedimos que o Senhor fale também por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos do coração. Meus irmãos, o versículo de número 2 do capítulo 5 termina dizendo que Jesus abriu a boca e ensinava os seus discípulos, dizendo. É muito comum, quando nós saímos de casa para virmos ao culto, adorarmos a Deus, é muito comum nós desejarmos ouvir o falar de Deus, ouvir a voz de Deus. E sim, deve ser uma preocupação de todos nós, quando saímos para vir cultuar o Senhor, ofertar a Ele o nosso louvor, as nossas orações, mas não somente isso, ouvir a sua voz, ouvir o que Ele tem a nos dizer. E eu posso começar afirmando aos irmãos que o Senhor Jesus, embora não esteja fisicamente presente conosco, como estava naquele dia, naquele lugar, com aquela multidão, com seus discípulos, eu posso afirmar para os irmãos que o Senhor Jesus espiritualmente se faz presente neste lugar, porque Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Senhor Jesus não mente, não pode mentir, é fiel para cumprir a sua palavra, e Ele se faz presente. Aleluia.
E podemos ter a certeza que Ele já está falando ao nosso coração. Desde o momento que nós começamos aqui a adorar e a cultuar o Senhor, eu tenho a certeza de que algo Ele já ministrou através do Seu Espírito ao nosso coração nesta noite. Falando conosco. Mas Ele continua. E Ele continua a nos falar. E o que o Senhor quer nos ensinar hoje, por meio da sua palavra, está registrado que Jesus, depois de escolher os seus discípulos, agora percorre toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas. Queridos irmãos, não é nenhuma novidade para aquele que conhece um pouco da palavra de Deus, que nos dias de Cristo, a religião judaica, com as suas divisões, estava vivendo um período difícil. Não é nenhuma novidade para nós que os líderes haviam se corrompido. Aquilo que deveria ser um lugar de glorificar a Deus, muitas vezes se tornou um lugar de dificuldade. Basta nós lembrarmos do episódio onde Jesus chega no templo e encontra as pessoas vendendo, negociando no templo. E Jesus fica furioso com aquela situação. Porque essa era a situação espiritual degradante dos dias de Jesus. Embora essa fosse uma situação que podemos dizer e afirmar que assemelha-se muito com a situação nossa, na nossa atualidade, com a religiosidade, com os muitos lugares separados para servir a Deus, muitas das vezes dominados por lideranças corruptas, ausência de amor, ausência de misericórdia, ausência de justiça. Era assim que estava nos dias de Jesus também. Mas me chama a atenção, meus irmãos, que aqui diz que Jesus, apesar de toda essa situação que acontecia no campo religioso, Jesus ensinava nas suas sinagogas. Sabe o que me chama a atenção? Não havia nenhuma campanha de Jesus contra as sinagogas, contra a importância das sinagogas, contra a importância de se congregar. Não havia nenhuma campanha de Jesus para que as pessoas saíssem, abandonassem as sinagogas. Como hoje nós vemos movimentos que se levantam justamente para tentar atacar os locais, as comunidades, os lugares onde foram criados para que o povo de Deus pudesse se reunir. E é verdade
Existem lugares muito difíceis, mas nem por isso Jesus está ausente lá. Como Jesus foi presente nessa sinagoga para ensinar as pessoas que ali estavam, Jesus está presente em muitas igrejas, em muitos locais, com seus problemas, com as suas dificuldades, para ministrar uma bênção, para levar uma salvação, para operar uma cura, como é registrado na palavra do Senhor, uma libertação. Quantas pessoas tiveram encontro com Jesus no lugar que talvez você não iria? Quantas pessoas receberam a bênção do Senhor Jesus em alguns lugares que precisam de uma reforma espiritual, é verdade? Mas a misericórdia do Senhor alcançou as pessoas lá. Então Jesus, em vez de criar uma campanha contra a importância dos locais, o que ele fazia era ensinar a respeito do reino de Deus, ensinar a respeito do Evangelho do Senhor, do que é o Evangelho. E Jesus pregava o Evangelho em todos os lugares, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E nós louvamos ao Senhor porque Jesus ainda continua a curar. Jesus ainda continua a operar. Ele cura enfermidades ainda hoje. Ele opera libertações ainda hoje. Quantas pessoas oprimidas pelo diabo foram libertas? Tiveram a vida transformadas. Quantas pessoas desenganadas pelos médicos foram curadas através de um milagre? Mas quem foi o instrumento? O instrumento é o que menos importa. O que importa é quem é o autor da bênção. E é o próximo ensino nosso aqui nessa noite. Porque o versículo 24 diz que a sua fama correu por toda a Síria. Jesus opera em muitos lugares, apesar do homem, apesar das nossas falhas, apesar das nossas fraquezas, mas por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia, por causa da sua compaixão, Ele opera. E não importa o vaso que Ele usou, o que Ele vai usar. A fama que deve ser propagada não deve ser do homem, mas aonde o Evangelho está verdadeiramente sendo ensinado e vivido, há uma fama que se propaga, a fama de Jesus. Não tem outro nome para ganhar fama no Evangelho. Eu fui curado lá, mas a glória é de Cristo. Não importa se Deus usou o pastor fulano de tal, a glória é de Cristo. Não importa se o Senhor usou a irmã fulano de tal, a glória é de Cristo. O verdadeiro Evangelho só tem a fama, só tem lugar para a fama de Jesus. É Ele, não é outro.
O verdadeiro evangelho não está preocupado em tornar famoso a comunidade aonde se congrega. Há lugares que a preocupação muitas vezes é maior em divulgar a placa da igreja do que o nome de Jesus. Está errado. Não deve ser assim. Não deve ser assim. A fama a ser divulgada é a fama de Jesus Cristo. É Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que renova a nossa vida, é Ele que nos faz feliz. Tudo é Ele, tudo é por causa dEle, existimos por causa dEle, vivemos para Ele e vivemos por Ele. Aleluia! Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho genuíno. A fama é de Jesus. Muitos lugares onde os cristãos reuniam para cultuar o Senhor nos dias dos apóstolos, algumas comunidades viviam melhor do que as outras. Talvez a comunidade mais falada, mais conhecida, às vezes pela a sua muita experiência sobrenatural, ou às vezes pela sua muita fraqueza carnal. Parece estranho, mas existiu uma comunidade assim, que é a comunidade da igreja que estava em Corinto. A comunidade cujo Paulo vai dizer que nenhum dom faltava para aqueles irmãos. Era uma igreja cheia do poder de Deus, vivendo sobrenatural, profetizando, falando em línguas. É verdade. Mas era uma igreja também cheia de crentes carnais. Parece um paradoxo. Cheia do poder de um lado e a carnalidade da outra. Mas era assim que essa comunidade vivia nos dias dos apóstolos. Quando nós olhamos para as igrejas relatadas no Apocalipse, as 7 igrejas, nós vamos perceber que tinha igreja melhor do que a outra. Tinha igreja que recebia elogio do Senhor, e às vezes poucas repreensões. Existia igreja que só recebeu repreensão. Existia igrejas, comunidades que não receberam nenhuma repreensão. Então existiam essas diferenças em comunidades. Não existiam denominações como nós conhecemos hoje, mas as comunidades já se demonstravam diferentes comunidades, diferentes em maturidades, diferentes em crescimento espiritual. Já existia naqueles dias. Muitas delas com seus problemas, mas todas elas tinham Jesus presente. Todas elas Jesus estava presente, atuando, chamando para a correção, chamando para o arrependimento, dando tempo ao arrependimento. O tempo não nos pertence, o tempo pertence ao Senhor.
Deus concede tempo de arrependimento como Ele quer, do jeito que Ele quer. Temos que aprender a viver com as dificuldades dos nossos dias, entendendo que o perfeito está entre nós e o perfeito é Jesus. Que precisamos aprender com Ele a viver o Evangelho conforme o exemplo de Cristo e não conforme o exemplo, muitas das vezes, de uma liderança que já foi afetada por um mal, seja o mal da vaidade, seja o mal da ganância, da avareza, seja lá qual mal for. Nós precisamos estar focados em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o exemplo de perfeição. É verdade que os líderes têm a incumbência de imitar a Cristo, mas não somente os líderes, os cristãos todos. E é verdade que bons líderes cristãos podem ser imitados, porque foi isso que Paulo disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas Paulo podia dizer assim: vocês podem me imitar, porque se vocês me imitar, vocês estão imitando a Cristo, porque eu estou imitando a Cristo. Nós devemos imitar a Cristo, e nós precisamos ser bons imitadores de Cristo, para que possamos refletir o caráter de Cristo em nós, para que a fama de Cristo possa percorrer por todos os lugares. E a palavra do Senhor diz que uma grande multidão seguiu Jesus por todos os lugares onde Jesus estava passando. De repente Jesus sobe num monte, assenta-se ali, os seus discípulos se aproximaram dele, a multidão está lá embaixo, e ele começa então agora a trazer ensinamentos a respeito da ética do reino de Deus. Ensinamentos a respeito da ética cristã. E esses ensinamentos são conhecidos na palavra do Senhor como Sermão do Monte. E o Senhor Jesus começa a ensinar sobre a ética do reino. Jesus não se opõe ao ensinar sobre a ética do reino, ele não se opõe ao aspecto moral da lei judaica. Ele não se opõe à importância do aspecto moral da lei, mas ele coloca o foco no princípio da lei. Ou seja, a sua preocupação é com a ética, que vai resultar numa vida de moral elevada. Porque o que o Senhor Jesus espera dos cristãos é que os cristãos vivam uma vida de moral exemplar, de moral elevada. Mas para experimentarmos esse padrão moral, precisamos compreender a ética do reino de Deus, o princípio que vai nortear as nossas ações, que vai impulsionar as nossas ações, que vai nos levar a viver conforme a vontade do reino de Deus. O grande problema é que a mensagem sobre a ética cristã ensinada por Cristo não tem espaço em muitas igrejas,
púlpitos. Púlpitos que transformaram a mensagem do Evangelho numa mensagem de autoajuda. Uma mensagem coach. Uma mensagem de prosperidade. Mas a mensagem da ética do reino, que tem tudo a ver com o caráter do cristão, já não se encontra espaço em muitos lugares, em muitos cultos, infelizmente. E como igreja do Senhor, nós precisamos orar pela igreja de Cristo, pela igreja do Senhor, para que haja um despertamento com relação à importância do caráter cristão, do viver santo, não como um aspecto de uma pregação de moralidade apenas, cheia de regras externas, porque a preocupação do Senhor na ética cristã não está tão preocupado com as regras externas, mas com o coração, com o reino de Deus dentro de nós. E aí que o Senhor começa a ensinar os seus discípulos a não estar preocupado com aquilo que é aparente apenas, mas com aquilo que não aparece muitas das vezes, que está dentro de nós, no nosso coração. Jesus começa a ensinar os discípulos, e ele começa a falar sobre a felicidade. A felicidade é um dos temas da ética. A felicidade é o objetivo de todo ser humano. É a busca de todas as pessoas. Todos estão buscando e almejando ser feliz, viver feliz. Quem não quer? Quem não almeja a felicidade? Se pudesse escolher entre viver a felicidade e viver uma vida de tristeza, o que você escolheria? Claro, a felicidade. Ninguém em sã consciência escolheria a vida de tristeza, só se tiver problema de não saber discernir entre o bem e o mal, o que é bom e o que não é. Mas Jesus vai agora falar sobre essa questão da felicidade, e ele vai trazer aqui dizendo que feliz ou bem-aventurado são os pobres de espírito. Jesus começa agora a trabalhar a felicidade dentro de um princípio onde ela deve ser vivida por aqueles que são pobres de espírito. Muitas vezes o homem atrela a felicidade àquilo que ele possui, àquilo que ele conquistou, a sua riqueza, a sua sabedoria, a sua capacidade. Mas Jesus vai atrelar aqui que a felicidade vivida por aqueles que são pobres de espírito. Porque a expressão pobre aqui não é aquele pobre que vive uma pobreza, mas ele tem alguma coisa. A expressão pobre aqui usada é a expressão de alguém que não tem nada, um mendigo, alguém que espera pela bondade, pela ajuda, pela graça.
E é esses que o Senhor Jesus disse que são os felizes. Porque quando o ser humano, quando o cristão entende que a felicidade não está nele, não está no que ele possui, mas está naquele que traz para nós a graça. Tudo que nós recebemos do Senhor, recebemos pela graça maravilhosa do Senhor, e a verdadeira felicidade é reconhecer isso, que estaríamos perdidos sem Cristo, que não seríamos nada sem Cristo, que não merecemos Cristo, em hora nenhuma merecemos. Aleluia! Mas Ele se fez presente e se revelou a nós como nosso Salvador, apesar de nós não merecermos. Glória a Deus. E aí o que pode resultar no nosso coração quando nós entendemos isso? Quando nós entendemos isso, nós somos felizes, porque nós entendemos: eu não merecia nada, mas Ele me abençoou. Eu não merecia nada, mas Ele me salvou. Eu não mereço, mas Ele está comigo. Amém. Glória a Deus. Uma vida assim transborda de alegria, apesar da circunstância. Apesar da circunstância, uma vida assim transborda de gratidão a Deus. E uma vida cheia de gratidão a Deus, com certeza vai evitar um monte de problemas emocionais. Porque aonde há gratidão, não há lugar para lamento, para reclamação, para lamúria. Só há lugar para gratidão. Esses são felizes. Jesus continua dizendo que bem-aventurados os que choram. Felizes os que choram. Na ética do reino, a felicidade não se expressa apenas na vida daqueles que estão sorrindo, mas a felicidade também se expressa na vida daqueles que choram. Porque aqueles que choram, diz o Senhor, que eles serão consolados. E quem nunca conheceu o valor de um consolo no momento da aflição, no momento do choro? Como é bom ser consolado no momento das nossas tristezas. A felicidade chega com o consolo de Deus na nossa vida. Bem-aventurados que choram. Mas quem? Será que Jesus está dizendo que qualquer pessoa que chora é bem-aventurada? Qualquer pessoa que chora é feliz? Claro que não. Tem pessoas chorando porque estão colhendo o que eles semearam. Tem pessoas chorando por quê? Porque estão recebendo por aquilo que fizeram. Escolheram um caminho difícil e estão chorando por isso. Não é qualquer pessoa. Jesus está aqui querendo dizer que bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Claro que Ele está falando daqueles que choram por causa e sofrem por causa do reino de Deus, por causa dEle, por causa da justiça. Sofrem, choram, mas eles serão consolados por Deus. Sofrem por causa da justiça, sofrem por amor a Deus, esses serão consolados por Deus. Porque aqueles que escolheram viver uma vida longe de Deus não receberão consolo. Não espera consolo de Deus aqueles que escolheram viver uma vida fora da vontade de Deus. Pelo contrário, Jesus vai dizer que para esses está reservado choro e ranger de dentes.
Mas para os que sofrem por causa do reino de Deus, Jesus promete consolo. Não somente aqui, enquanto vivemos aqui, mas o consolo eterno também. Porque Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima, quando nós estivermos partindo desse mundo. Tudo que nos causa dor e tristeza será apagado da nossa vida, passado da nossa vida. Haverá somente momento de alegria. Não haverá dor, não haverá morte, não haverá pranto. É alegria, é alegria, é alegria. O consolo de Deus estará ali eternamente com aqueles que hoje sofrem. Jesus vai dizer que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O cristão, meus irmãos, feliz é o cristão que aprendeu com Jesus a ser manso. Porque, aliás, essa é a proposta dele. Quando ele me chamou e quando ele te chamou, ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos o que? Aliviarei. Aprendei de mim que sou o que? Sou manso e humilde. Então o cristão, para viver na ética do reino, não há lugar para o cristão violento. Na ética do reino não há lugar para a violência. Na ética do reino, fortes são os mansos. Fortes são os mansos, os humildes. Esses são felizes. Jesus vai dizer que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O verdadeiro cristão deve ter fome de justiça, irmão. Deve desejar ardentemente a justiça, deve amar a justiça. O verdadeiro cristão tem que estar do lado daquilo que é justo, e não do lado daquilo que é injusto. Aqueles que têm fome de justiça, sede de justiça, eles serão fartos. Aquele que tem fome de justiça é aquele que vive envolvido, amando a Deus e a justiça que procede dele, e também ao próximo. Aquele que ama a justiça ama a Deus e ama o próximo. Ele quer justiça para o próximo e ele quer a justiça de Deus. Ele quer andar conforme a vontade de Deus. Jesus vai dizer que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Na ética do reino de Deus, Cristo valoriza muito a misericórdia. E Deus espera que cada cristão exerça misericórdia. Exerça misericórdia. Ter misericórdia é não retribuir conforme a pessoa merece. Misericórdia é isso. Sabe como Deus usa misericórdia conosco? Quando Ele deixa de retribuir as nossas ações aquilo que nós merecemos. Ele usa de misericórdia muitas vezes conosco, nos poupando. Então misericórdia é isso. É não retribuir conforme o merecimento da pessoa. Às vezes alguém nos fere, como nós devemos retribuir? Com misericórdia. Devemos exercer misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles também alcançarão
misericórdias. Eu fico pensando naquelas pessoas que são tão duras com os outros, são implacáveis com os outros, irredutíveis, querem sentenciar a vida do próximo. Eu fico pensando quando eles tiverem que receber de Deus a misericórdia, quando chegar o seu momento de falha, porque todos nós cometemos falha, todos nós erramos. O problema é que muitas vezes nós queremos ser implacáveis com os outros, não exercer misericórdia com ninguém, mas queremos que Deus exerça misericórdia conosco. Isso não é reino de Deus, isso não é ética do reino. Aliás, na ética do reino, Jesus diz que precisamos aprender a perdoar até os nossos inimigos, amar os nossos inimigos, perdoar 70 vezes 7 se for preciso. É difícil, mas a felicidade está na vida daquele que aprende a praticar a misericórdia. Diz a palavra que esses serão felizes, esses desfrutarão de felicidades. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Muitos sofrerão perseguição por causa da justiça. Por quê? Porque ele quer andar na contramão do mundo. Ele quer praticar aquilo que a vontade de Deus é, que ele quer andar na contramão do mundo, vai sofrer perseguição. Vai sofrer perseguição porque o mundo não quer justiça. O mundo quer viver longe da justiça. Mas diz a palavra do Senhor que bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem. Cristão não está isento de perseguição, de ser perseguido. Vivemos um momento de perseguição e ninguém está livre disso. Nenhum cristão está livre de viver perseguição. Vos perseguirem, injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa, por causa de Cristo. A Bíblia está dizendo que aquele que recebe perseguição por causa de Cristo, esse é feliz. Esse é feliz, aquele que sofre perseguição por causa de Cristo. Porque eles alcançarão a bênção. Porque Jesus garante assim: exultai e alegrai-vos. Quando vocês estiverem sendo perseguidos, parece difícil, parece loucura, mas é essa o ensino do Cristo. Quando você estiver sendo perseguido por causa do Evangelho, exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus. É por isso que muitos dos cristãos no primeiro século, muitos que foram mártires, quando nós vamos ler e estudar a história dos mártires, percebemos que muitos deles pareciam que eram loucos. Primeiro porque muitos deles iam para as arenas cantando louvores a Deus, em vez de irem desesperados, iam cantando louvores a Deus. Existia entre muitos cristãos aqueles que desejavam o martírio, em vez de correr dele. Eles queriam viver e sofrer por amor de Cristo, entendendo que o galardão é grande na vida daqueles que sofrem por causa do Evangelho. Então,
em vez da perseguição tirar a força dos verdadeiros cristãos, o que a perseguição fazia? Fortalecia ainda mais. Fortalecia ainda mais. Quanto mais se perseguia o cristão, mais o evangelho crescia. Aliás, o caráter cristão, o momento que a igreja viveu o seu melhor momento em termos de caráter cristão, de bom testemunho, foi na era das perseguições. Porque o joio pula fora logo. O joio não quer saber de ser perseguido. Começa a perseguição, eles pulam logo fora. Mas o verdadeiro cristão, eles permanecem. E a igreja muitas vezes ali elas eram purificadas em termos de caráter cristão no meio da perseguição. Ninguém aqui está pedindo por perseguição, ninguém aqui está buscando perseguição. Ele está dizendo aqui o seguinte, que Jesus disse que se ela chegar na sua vida por causa do amor de Cristo, não desespere nem desanime. E nem desista de Jesus. Porque Ele não desistiu de você. Ele foi perseguido sem nenhuma causa, sem nenhuma culpa. Foi perseguido por amor a mim e a você. Ele não desistiu, foi até o fim. E glória a Deus porque Ele foi até o fim. Porque se Ele tivesse desistido antes, nós estaríamos perdidos. Mas porque Ele foi até o fim, nós somos salvos. E devemos, apesar das perseguições, continuar amando o Senhor e servindo ao Senhor com vigor, com zelo, com dedicação, esperando o nosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Na época de Jesus, muitos profetas foram perseguidos, cerrados ao meio, mortos de diversas maneiras. Hoje nós olhamos para a história da igreja, como os discípulos de Jesus morreram, os apóstolos, como os apóstolos morreram, martirizados, crucificados, cabeça cortada à espada, e tantas outras formas de morte. Eles morreram. Eles foram antes de nós, mas eles continuaram amando o Senhor até o fim. Eles foram como um perfume de mirra que se exala quando é esmagado a planta da mirra, que é esmagada para exalar aquele perfume. Quanto mais se amassa, esmaga a mirra, o perfume exala. A igreja perseguida de Esmirna, a igreja de Esmirna, que sofreu 10 ondas de perseguições, ou 10 dias de perseguições. Essa igreja, ela sofreu martírio, foi fiel até a morte, e Jesus estava lá como consolador daquela igreja. Muitos, meus irmãos, foram antes de nós. Tem até um louvor que fala: quantos fiéis, Senhor, quantos fiéis tombaram nas arenas. E às vezes nós somos derrotados por tão pouca coisa. Lamentável. Que Deus nos fortaleça e nos faz de fato cristãos verdadeiros, vivendo na ética cristã, em nome de Jesus. A gente está cantando louvor. Grande é o Senhor.